Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso projeto IFCast Entrevista e nesse episódio nós trouxemos aqui para conversar um pouco com o professor Marconi. O professor Marconi é egresso aqui do Instituto de Física, terminou o doutorado recentemente e atualmente é professor substituto aqui do Instituto de Física, então a gente trouxe ele aqui para a gente conhecer um pouco da sua trajetória acadêmica e também um pouco do seu trabalho, o trabalho que ele fez no seu doutorado, Então, Marconi, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar assim, cara, dizendo assim, como é que você foi parar na física? Como é que mais ou menos a sua história dentro do estudo de física? Obrigado, professor Elton, ao professor Fidelis também pelo convite. Bom, cara, eu sou do interior da Paraíba, cidade chamada Barra de Santa Rosa, de 13 mil habitantes, 12, 13. Fez o ensino médio todo lá, não? Todo o ensino médio, ensino fundamental, tudo. Eu não nasci na cidade, só, no caso, me criei na cidade, mas praticamente eu sou de lá mesmo. Nasci na cidade de Esperança, porque lá não é uma cidade pequena, não tem hospital, mas o que acontece é que as pessoas saem de lá para ter os filhos e depois voltam, Então, basicamente, eu sou de lá. Aí eu fiz todo o ensino médio lá, aí tem o UFCG, que é uma cidade que tem uma universidade, o UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande. Ela tem um campus na cidade chamada Cuité, que é uma cidade vizinha minha, uma meia hora de carro, mais ou menos. Aí é o Centro de Educação e Saúde. Tem 4 licenciaturas, Química, Física, Matemática e Biologia, e tem 3 cursos de saúde, que é Farmácia, Nutrição... Aí tu fez licenciatura, enfermagem. Foi? Aí eu fiz licenciatura em Física lá. Foi. Lá eu até mandar um abraço para meus antigos professores, Lá. Aí passei 5 anos lá, me formei lá. Passei 5 anos. Aí de lá eu fiz o mestrado na Rural, em Recife. Trabalhei no grupo do professor Anderson, Passei 2 anos lá no mestrado. E por fim vim aqui para Maceió. 4 anos aqui, ingressei ali num tempo difícil, que foi o tempo da pandemia 2020. Ô Marconi, por que você veio para Maceió? Eu fiquei curioso agora, você saiu de lá. Opções, acho que basicamente estava um tempo difícil, mas vou para onde tem bolsa, basicamente. Então, eu fiz para lá e para João Pessoa. Aí eu passei para cá, não obtive resultado de João Pessoa, não, para Maceió. Aí voltei para casa, Aí estava fazendo a questão do processo de matrícula, aí estourou a pandemia. Aí disse, e aí? Estava procurando casa aqui e tudo, aí nada. Aí entrei em contato com o professor Fidelis para poder organizar a questão da orientação. Aí ele, cara, então vamos começar a trabalhar aqui, Nosso trabalho dá para ir desenvolvendo aí mesmo à distância. Aí começou a trabalhar, Pagando as cadeiras, as cadeiras obrigatórias, qualificação. Foi trabalhando ali paralelamente, 2 anos de pandemia. Aí 2022, já regressou. Você entrou em 2020, 2020. Rapaz, bem no Não, na hora, assim, terminei o mestrado, aí eu já vinha me matricular em março. Mas foi março que começou a pandemia mesmo, assim, de questão de quarentena. Aí eles, suspender as aulas. Aí após ele tentou esperar, vê se vai. Aí não, aí foi passando o tempo e aí eles vão começar as aulas online. Aí a gente começou a desenvolver o trabalho paralelo, começou a trabalhar. Aí eu regressei aqui, comecei a vir para o Instituto 2022, com aquelas todas as restrições, questão de máscara, tudo. Mas a gente desenvolveu bons trabalhos durante o doutorado, Consegui terminar o doutorado aí com 4 artigos, realmente publicados na tese, já tudo bonitinho, e estou... Você terminou o doutorado quando? 2024, ano passado. Ano passado, Em abril de 24, terminei tem o doutorado aqui. Doutor aí já, E antes já tinha, a questão do professor substituto eu tinha passado, o processo seletivo foi antes. Então eu voltei para casa, teve a questão lá até esperar ser chamado. Aí regressei e estou aí há praticamente 1 ano, quase. Certo. Ô Marconi, e conte pra gente aí mais ou menos, de uma maneira que dê para todo mundo entender, como é que foi o seu trabalho de doutorado, cara? O que você trabalhou, como é que foi o tema? Bom, basicamente o trabalho foi
transporte eletrônico, É física teórica, né? Física teórica. Física computacional. É uma área que você trabalha basicamente com equações, com dados numéricos. Exatamente. Né? Você lida basicamente com programação, não vai a laboratórios. Não, a física teórica, resolver equações. Laboratório existe, só que o laboratório é física computacional. O seu laboratório, literalmente, se chama laboratório, só que lá não tem só que só tem máquinas, computadores, né? É isso. E eu basicamente trabalhei com localização de ânimos, né? Transferência transferência eletrônica em sistemas de baixa dimensionalidade. Então, basicamente, ele trabalhou com movimento de elétrons, né? Transferência eletrônica é movimento de elétrons, só que sistemas que têm dimensões bem pequenas. Quando faz baixa dimensionalidade, você tem um sistema de uma dimensão, por exemplo, uma linha com vários ciclos, né? Eu quero saber o sótão elétrico. Se a gente colocar duas, se for uma com 2 dimensões, aí complica bastante. Exato, a equação em si ela já fica bem mais complicada, né? A equação de Schrödinger, que é uma coisa mais de quem estuda com física mesmo, mas basicamente é essa transferência de elétrons, né, em uma cadeia unidimensional. No nosso caso, a gente não trabalhou com um elétron, a gente trabalhou com 2 elétrons, seriam 2 elétrons interagentes, né, numa cadeia unidimensional. Esse foi um dos trabalhos. O trabalho foi esse elétron, só que ele interagindo com a rede. Tipo, esse outro elétron ele era uma rede que ele não interagia com a rede. Você né? fala rede de átomos. Exatamente, uma redinha de átomos, aí eu coloco 2 elétrons lá no primeiro trabalho, no segundo esse elétron ele interage ali com os potenciais da rede. Aí esses potenciais são definidos por um termo lá da equação, né? A gente pode variar esses potenciais. E você determina um tipo de potencial e aí você tenta entender a dinâmica desses 2 elétrons. O que influencia a transmissão do elétron ali na rede devido a essa interação com a rede, né? Esses potenciais que a gente chama. E no terceiro trabalho agora foi um sistema magnético, né? A gente considera agora não um elétron, um sistema ali que a gente considera que está considerando são magnons, não? Exato, os spins, né? Uma rede de elétrons, no caso de magnons, e também a interação transferência desses magnons através de uma rede também acoplada, só que a gente mudou o potencial, chamado potencial de Morse, que ele é definido por basicamente um exponencial. Entendi. Certo? E por último foi um trabalho no contexto de transferência de estados quânticos, né? A gente codifica, vamos imaginar também, como nesse primeiro trabalho, a gente codifica a informação no primeiro átomo ali da rede e transfere essa informação para o último átomo da rede com o máximo de fidelidade possível, ou seja, com o máximo de fidelidade, ou seja, quanto a informação que eu codifiquei no primeiro sítio, ele chega no final da rede, né? Através dessa transferência de estados quânticos. Beleza. Basicamente, assim, foi isso os trabalhos. Eu queria que você imagine que uma pessoa que esteja assistindo essa entrevista esteja interessada em trabalhar com física computacional, com transporte eletrônico, como você falou aí. Qual é a habilidade, cara, que você acha que essa pessoa teria que ter para trabalhar com esse tipo de problema físico? Bom, basicamente, programação. Você tem que ter alguma linguagem de programação que você domine, né? Tem que saber física? Não, ali é o zero. Mas, tem que saber um pouco de física, lógico, né? O passo zero ali, né? Física quântica, né? Se você for ali, no caso, um aluno de graduação, por exemplo, é sempre bom começar, caso você não tenha chegado nessas cadeiras de física quântica, como moderna, quântica em si mesmo, né? Física do estado sólido, você pode entrar na iniciação científica, que você vai trabalhando com o seu orientador e ele vai desenvolvendo o trabalho ao longo da sua graduação, e você pode desenvolver no final da graduação e também, se quiser, fazer uma pós, né? E também, além da física, claro, programação, né? Sim, a gente trabalhou basicamente com 2 linguagens, foi Fortran e C, né? Mas você também pode desenvolver Python, né? Assim, hoje, com acesso à internet, você pode basicamente aprender qualquer linguagem de programação na sua casa. Tem até os cursos gratuitos no próprio YouTube. A informação está em todo canto, né? É só querer. A internet está aí para o bem e para o mal, né? Você pode realmente aprender inglês, espanhol, alemão, Python, qualquer coisa. Às vezes tem muitos cursos no YouTube que eles fazem isso para você. Mas imagina que o cara que vai trabalhar com física computacional, ele precisa, além de gostar de física, tem que gostar muito de trabalhar com programação, com computador.
tem que entender bem a nuance das variáveis. Exato, ver a questão de máquina, de configuração, ver o que muda no sistema que você está trabalhando, o que vai interferir no cálculo numérico, né? Que é uma pergunta bastante... Porque o computador não faz todo o cálculo assim, possível do universo. Pois, né? Exato. O computador tem um limite, né? A variável tem limite, então você tem que entender esses limites da máquina, né? Que nem você andar de carro numa rodovia. Você tem que conhecer o limite do seu carro, Exato. você saber o que pode ultrapassar ou não. A mesma coisa, o cara que vai mexer com física computacional tem que saber o limite do computador para ver até onde ele pode chegar, né? Exato, é até uma pergunta frequente, né, em apresentações de física teórica é qual o custo computacional desse seu trabalho? Isso é verdade. Eu consigo rodar no meu computador de casa esse trabalho? E quanto tempo demora? Quanto tempo? Tipo, o custo opcional é o custo de quanto tempo a máquina consegue fazer para resolver aquelas equações. Você fez no doutorado, quanto tempo demorava mais ou menos para executar um cálculo? Pronto, é um sistema desordenado que a gente precisa fazer médias, dependendo do tamanho da rede, né, que é realmente como eu tenho que resolver as equações. Se eu quiser fazer uma média alta, assim, tipo, acho que o mais custoso, eu não lembro, assim, mas acho que umas 10 horas, assim, se eu me lembre, um sistema ali que precisa com 10 horas para fazer médias, ou seja, né? O computador ele resolve a mesma equação várias vezes. Isso. Então, acho que 10, 12 horas. Às vezes eu colocava à noite, para no outro dia o computador ter rodado, passado a noite inteira, e eu outro dia para ter colocado de novo. Então, os mais custosos, se eu não me engano, eu colocava basicamente 2 vezes por dia. Então, uma média aí de 12 horas. Legal, Marco. Bom, acho que podemos concluir por aqui. Agradeço mais uma vez a sua participação no nosso projeto IFCast Entrevista e agradeço a você que assistiu o nosso episódio até o final e até o próximo IFCast Entrevista. Muito obrigado, valeu!